Olá pessoal, meu nome é professor Samuel. Nós vamos conversar sobre História do Brasil. Falando brevemente sobre mim, uma breve apresentação, eu sou formado em História Geral, sou pós-graduado em História Antiga e Medieval e sou especialista em História do Brasil. E nós vamos ter a oportunidade de abordar várias questões históricas muito interessantes sobre a história do nosso país. A história do Brasil ela é muito rica, muito interessante. Nós vamos ter a oportunidade de entender, estudando História do Brasil, por que o Brasil é hoje, no século XXI, do jeito que é. Muitas vezes nós nos perguntamos como que algumas coisas iniciaram, como é que alguns processos começaram, por que a nossa cultura é do jeito que é. Estudando História do Brasil, nós vamos conseguir entender bastante isso. Bom, o que nós começamos? Qual é o primeiro ponto que nós vamos estudar sobre História do Brasil? Vamos voltar lá para o início. Nós poderíamos dizer que o início seria em 1500, a ocasião do descobrimento do Brasil. Mas como vocês já sabem muito bem, todo mundo estudou História do Brasil na sexta e na sétima série, vocês sabem que aqui no Brasil, há muito e muito tempo antes da chegada dos europeus, já existiam povos que viviam aqui. Eram os povos que hoje nós conhecemos como povos indígenas. Esses povos, na época do descobrimento, por isso que nós costumamos usar o termo descobrimento entre aspas, porque na verdade foi praticamente uma invasão dos europeus aqui no que hoje é o nosso país, o Brasil. Existiam povos que viviam aqui há muito tempo, eram muitos povos indígenas, não é apenas um povo, e eles somavam entre 3 e 5 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, Portugal, na época, tinha 1,5 milhão de habitantes. Então tinha muito mais gente morando aqui, no que hoje é o Brasil, naquela época, do que existia em Portugal quando os europeus chegaram aqui. Inclusive, os povos indígenas já tinham um nome para essa região que hoje é o Brasil. O Brasil era chamado pelos povos indígenas de Pindorama. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500, mas, como talvez vocês também já tenham estudado e lido alguma coisa, Cabral e a sua esquadra não foram os primeiros europeus a colocarem os pés aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, em 1488, bem antes, vários anos antes, um espanhol chamado Martín Alonso Pisón já havia estado na foz do rio Amazonas, provavelmente em terras que hoje são conhecidas como Brasil. Inclusive, Pisón, ele teria revelado a existência de terras a oeste, aqui onde hoje são as Américas e a América do Sul, ao genovês Cristóvão Colombo. Tanto é que Pisón, mais tarde, quando Colombo veio para a viagem oficial de descobrimento, ele estava integrando a frota de Colombo. Em 1499, Américo Vespúcio e Alonso de Ojeda, outros 2 europeus, também estiveram aqui no nosso litoral brasileiro. Em 26 de janeiro de 1500, veja, 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral aportar aqui, Pisón, Vicente Yanes Pisón, um outro Pisón, também esteve aqui no Cabo de Santo Agostinho, onde hoje é o estado de Pernambuco. E em 12 de fevereiro de 1500, um outro europeu, ainda antes de Cabral, um pouco antes, esteve aqui no Rio Grande do Norte, Diego de Lepe. Vocês podem ver aqui nos slides que apenas em 22 de abril de 1500 é que Cabral chegou na Bahia. Desceram a praia apenas no dia 23 de abril para reconhecerem a terra e terem o primeiro contato com os indígenas, os povos que habitavam ali. Os primeiros indígenas com quem eles travaram contato eram da tribo Tupiniquim. Esses Tupiniquins, eles residiam na costa brasileira, onde hoje é o sul da Bahia e o atual estado do Espírito Santo. Mas existiam centenas de tribos aqui, como nós falamos, compondo esses entre 13 e 5 milhões de habitantes do nosso país, de Pindorama. 70 anos depois de Cabral, esses Tupiniquins, essa tribo Tupiniquim já estava extinta, imagina. Eles eram 85 mil membros dessa tribo e 70 anos depois já estavam praticamente dizimados.
No slide aqui vocês podem ver que existiam cerca de 200 tribos diferentes que habitavam no que hoje é o Brasil. Os povos que habitavam o litoral eram do tronco Tupi. Aqueles que habitavam mais o interior do Brasil, a parte mais leste, eram de um outro tronco, tronco Guarani. Eles também habitavam até a região que hoje é conhecida como Paraguai e outros países. Eles eram politeístas, eles praticavam praticavam ritual, eles eram caçadores e coletores, e enquanto os homens pescavam e caçavam, para as mulheres da tribo ficavam aquelas tarefas de cuidar das suas aldeias. O principal alimento desses indígenas era a mandioca, uma cultura que eles dominavam muito bem e que os portugueses tiveram contato quando chegaram aqui. De um total de 3 a 5 milhões de índios que existiam naquela época, vocês têm ideia de quantos, quase 500 anos depois, restaram no nosso país? Cerca de 900 mil. Passaram-se 500 anos e de 3 a 5 milhões existem 900 mil indígenas hoje espalhados pelo Brasil, principalmente em assentamentos específicos para eles. Em que contexto se deu o descobrimento do Brasil? Existe um contexto histórico, nós precisamos entender o que estava acontecendo no mundo nessa época. A Idade Média recém tinha terminado nessa época e nós já estávamos no que hoje é conhecido como Idade Moderna. A Idade Moderna começou em 1453 e foi até 1789. Existiam algumas características que vocês podem ver no slide a seguir. Absolutismo. A Europa era dominada pelo absolutismo, o Renascimento estava em andamento, a Reforma Protestante tinha se iniciado por volta de 1500, e uma característica que está aqui marcada é a expansão marítima e o mercantilismo. Essas duas características nós vamos ver um pouco mais porque nos interessam, elas dizem respeito à história do nosso país também e envolveram o descobrimento. Por volta dessa época, a antiga economia feudal ela já estava em decadência. Ela era baseada na cobrança de impostos sobre a terra e aos poucos ela foi sendo substituída por uma corrida comercial. Em vez de impostos sobre terra e plantação e cultivo, passou a se valorizar mais o comércio. Então isso é importante, porque tem relação com a questão do descobrimento.